Fechou. Aí só deixar aberto ali, boa. Beleza? Opa, vinheta. Parceirão. Bom dia, mais um podcast da SCI. Bom dia, Lion, como é que você tá, cara? Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, mais empolgado, Lion, mais um podcast da SCI. E hoje, dados que geram lucro, SCI Sistemas e a Thaile, nosso parceiro, né? Já vamos aqui apresentar o nosso parceiro aqui, só um pouquinho, tá, gente? Descubra as estratégias eficazes para reduzir custos e aumentar a lucratividade com as soluções inovadoras da SCI e da Thaile. Lion, o que se apresenta para a galera, né? Para quem não sabe, é Lion, @Lion Contador, né? É isso aí. Se apresenta um pouquinho para a galera e depois fala o que a galera que vai assistir a live hoje vai pegar hoje. Vamos lá. Eu já estou nos podcasts aí um tempinho, né? Nas lives também. Então, Lion, né? Para quem não conhece, sou líder comercial aqui na SCI, especificamente do produto único e novo visual. E a gente vai falar hoje com um dos nossos convidados, que é cliente da SCI também, que desenvolveu um produto em cima do nosso software, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês a maximização da rentabilidade, né? Então, aprenda a usar os dados para aumentar a rentabilidade do seu escritório, né? Redução de custos, identifique e corte custos desnecessários com análises precisas, né? Otimização de processo, então veja como automatizar, né, seus processos contábeis para maior eficiência. Análise avançada, então tem dashboards, tem relatórios avançados para tomar decisões mais informadas. Integração de sistemas, entenda os benefícios de integrar os sistemas SCI e Thaile em sua prática contábil, né? Então vai... Cara, geral, né? Maravilha, tá? Muita coisa. Você que tá aqui nos assistindo, tá? Não vai perder por esperar. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela, tá? Vou mostrar que na prática funciona o sistema da Thaile, nosso parceiro. Mas antes de mais nada, vamos apresentar quem tá aqui, tá? Pode abrir a câmera, Marcinho. Temos aqui o prazer de apresentar Jonas Spies. É assim que se fala? Spies. Spies. Em alemão, Spies. Spies. Empresário e consultor com vasta experiência nas áreas de contabilidade, gestão e finanças. Fundador e CEO, tá, da Online Contabilidade. Sócio-diretor da Thaile Consultoria Financeira e Tributária. E é uma referência na parte estratégica de gestão. É isso? Falei pouco, mas falei bonito? Cara, falou muito bonito, cara. Eu preciso aprender contigo, né? Não, legal, cara. Bacana. Conta um pouquinho da tua história aí, para quem, né, caiu aqui de paraquedas, não conhece ainda o Jonas, parceirão da SCI. Conta um pouquinho da tua história. Cara, primeiro aí, Cleison e Lion, cara, obrigado, né? E pro Elito também, que é um parceirão. Obrigado, SCI, obrigado, família SCI. Cara, por ter essa oportunidade de estar junto, contando um pouco a história, contando um pouco do aprendizado, da ferramenta que a gente criou, né? E, cara, na minha história, minha jornada, assim, sempre comecei trabalhando numa multinacional, onde trabalhei direto com a questão de consultoria da parte financeira, da parte contábil. Foi uma escola gigantesca, porque era uma empresa, vamos dizer, pequena, mas que a gente podia navegar em todos os setores. E ali também, oportunidade de ir para os Estados Unidos, voltar, mas sempre tendo... Uma conferida no Instagram. Temos indicadores, e isso tu vai criando uma racionalidade econômica, né? Então, desde o momento onde tu tem uma estrutura, que eu trabalhei ali há 10 anos, e depois disso ali, cara, eu vi que deu certo algumas coisas que a gente fez, a gente buscou um valor de volta também para a empresa, recebia os auditores, e quando tu recebe auditores, tu aprende um monte com uma questão dos números, gestão. E ali foi uma questão que veio a questão de empreender, né? Uma energia muito forte, assim, que há 16 anos atrás foi criada a Online Contabilidade, e a Online foi vamos dizer assim, é que nem um filho para mim,
né? Hoje eu tenho, eu sou casado com eu tenho minha esposa e tenho mais 2 filhos, mas eu tenho um filho que é o primeiro filho, que é online contabilidade. E depois disso, a gente viu a necessidade que o mercado precisava muito de ter uma consultoria, uma performance para ajudar as empresas a criar a Tile Consultoria. E a Tile a gente criou há 11 anos atrás, teve todo um enfoque na questão do resultado para as empresas. A gente vai criando também uma habilidade na questão de custos para identificar também onde está sangrando. Quais são os gargalos que está impedindo uma empresa de crescer mais. Então, vai criando uma habilidade e com isso a gente vai criando também uma ferramenta. E como eu comecei a contabilidade, cara, foi um amor profundo quando eu fiz o segundo grau técnico em contabilidade. E como tinha uma facilidade de números, então, assim, já me apaixonei ali à primeira vista em fazendo o técnico em contabilidade, depois fiz bacharelado, daí a gente vai fazendo um monte de coisa, né? Cara, fiz pós-graduação em cursos, MBA em contadoria, com extensivo no Chile, e a gente é um eterno estudante. Acabo estudando até hoje, a gente vai fazendo, mas claro que hoje mais voltado para a gestão de pessoas, porque o nosso negócio são pessoas. E né? software também agora, né? E muito software, muita tecnologia, né, cara? Porque o software, acho que durante a live a gente vai entrar mais, a questão do software e do procedimento, o que é o software e o procedimento? É uma formalização para potencializar o ser humano. Então, se vocês, olha, o que é um software? O software, digamos assim, é para, digamos, automatizar os processos repetitivos. O procedimento, o processo criado também é para isso. Então, por isso que eu sou apaixonado por isso, porque no final das coisas é o ser humano. Maravilha. É o ser humano. Sim. Então, a gente vai potencializar ele, digamos, a inteligência dele, para ele não deixar, não ficar naquele processo fácil de fazer, porque a gente tem tendência a ficar no processo fácil, que é o processo repetitivo. A gente costuma dizer aqui pessoas, processo e produto. Boa, é isso aí. As pessoas vêm antes, né? Lá do comecinho. Toda vez que a gente conversa aqui com um empreendedor, cara, eu sou obrigado a falar isso. Eu admiro os empreendedores. Legal. Nunca tive uma coragem de empreender, né? Sempre fui funcionário. Em algum momento, talvez, da nossa vida, né, da minha vida, possa virar um empreendedor, mas eu não deixo de falar que eu admiro muito, porque é uma questão de coragem, primeiro, né? Porque carga tributária do Brasil, né, sem falar nessa questão, o quanto é difícil, né, ser empreendedor, porque você não tem que ser especialista, tem que ser vendedor, tem que ser consultor e às vezes até psicólogo dos teus clientes, Sim. né, e ainda tem que trazer esse retorno, ou seja, além de trazer o retorno para sua empresa, tem que trazer o retorno para os seus clientes. A ideia hoje aqui, para quem está assistindo a gente, é trazer o produto do Jonas, tá, da Tile, né, e trazer, mostrar para vocês o quanto pode ser, né, útil e ajudar nesses processos. Eu assisti algumas lives que o Jonas fez antes, depois ele vai mencionar também outros assuntos, mas a ideia hoje aqui é mostrar, pode até abrir a tela, Márcio, já está até alguns gráficos aqui na tela, esse aqui já é o sistema aberto. Fala um pouquinho como é que está o mercado hoje, como é que vive o contador, o Laio pode até comentar também, nosso contador aqui, como é que está a situação do mercado hoje, nessa parte de tributação, fala um pouquinho para a gente, por favor. Bacana. Sim, o empreendedor é um... Cara, tem uma inquietude, uma energia fora do normal, Cleison, porque, cara, a gente tem que cuidar do nosso autoconhecimento, da nossa performance, para fazer mais e ser referência para o mercado, ser referência para a sociedade, ser referência para o nosso time. Então, com certeza, essa inquietude, a gente acaba trabalhando 24 horas por dia, mas com prazer. Sobre o mercado, cara, o mercado ele vai se transformar muito com a reforma tributária. Eu vejo que é um grande desafio, né, para os gestores, para os empresários de contabilidade, porque a gente tem uma grande demanda. Hoje, os empresários que eu vejo, o time, a equipe que mais trabalha é a área contábil, então são incansáveis em trabalhar, e com a reforma tributária,
eu vejo que vai mudar muitas coisas. Vai mudar tanto para o escritório de contabilidade, como, digamos, para os clientes do escritório de contabilidade. Então, o que eu vejo, assim, eu vejo também por nós, eu vejo pelo cenário, segmento de contabilidade, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente, às vezes, não faz um planejamento para começar, digamos, se organizar para o dia a dia. Então, em ordem prática, tá? Até porque empresário tem que ser objetivo e prático. A gente tem muita coisa para fazer. Cara, o que nós fizemos lá? A gente fez um planejamento de conteúdos. Então, o primeiro semestre, e isso, se vocês quiserem, tá, pessoal? Amigos, colegas, contadores, cara, eu mando todas as planilhas que eu tiver e mando também o planejamento de conteúdos que a gente fez, sabe? Sensacional. É livre aberto, porque o pessoal, todo mês a gente tem visita de escritório de contabilidade, os grandes amigos aí do Sescom, do CRC, o pessoal, eles visitam direto a nossa casa, e a gente abre mesmo a casa, o conteúdo, as informações, indicadores para todos. Então, o que nós fizemos? A gente fez um plano de marketing de conteúdos para o ano todo. Mas por que isso? Por uma questão de foco. Tá? Então, a gente acaba, digamos, divulgando. Agora, nós vamos aumentar a intensidade. Nós estávamos divulgando 1 ou 2 conteúdos por mês, e agora vai ser, a partir desse mês, vai ser 3. Tá? E claro que são conteúdos que vão ser por escrito e também vai ter gravações. Tá? Mas para que isso? Para conscientizar os empresários, os nossos clientes. Perfeito. Para não deixar para a última hora, porque o sofrimento é esse. E também para nós, empresários da área contábil, separar um tempo para isso e começar a focar. Porque senão também a gente se auto-sabota e acaba deixando para a última hora. Então, o primeiro semestre, digamos, são vários conteúdos. O segundo semestre, a gente vai fazer 2 workshops. E a questão toda de fazer 2 workshops é interessante, cara. Porque quando tu fala isso pro cliente, tu é obrigado a fazer, sabe? Então, aí se tu falar assim para mim... Se compromete, porque, cara, tu já tem isso pronto, o workshop? Não, cara. Mas uma coisa é certa, a gente vai fazer, porque a gente já falou para todo mundo que a gente vai fazer no segundo semestre. Então, mas é uma maneira que a gente teve de reestruturar de uma maneira prática e ter, no mínimo, uma reunião por mês com um comitê. Nós montamos um comitê da reforma tributária, falando sobre os impactos para os clientes, para o segmento, o nosso impacto. E aí vem um grande desafio e, quem sabe, uma antecipação de uma futura dor. Porque o que eu vejo muito no cenário de contabilidade, o empresário ele sofre muito com a questão da precificação. E com a questão da reforma tributária, a gente já vai ter uma majoração do percentual para a prestação de serviço. E se o empresário de contabilidade ele não tiver na sua mão, no seu detalhamento, todos os clientes, uma curva ABC, quanto ele tem de lucro líquido por cliente, a rentabilidade por cliente, imagina depois, numa reforma tributária que tu precisa repassar um aumento, uma majoração de tributos. Cara, se a gente não se antecipar para isso, por isso que tem uma tendência, vamos dizer, e tem um ruído muito forte, que muitos escritórios não vão conseguir resistir isso. Claro. Né? Porque, digamos, existe essa situação que o empresário hoje não sabe exatamente qual é o resultado da operação dele. Eu não estou dizendo todos, muitos não sabem. O resultado da operação por cliente e por resultado líquido por cliente. Cara, isso é um trabalho de consultoria que o empresário, ele oferece, o cliente sabe e porque precisa disso, mas muitas vezes dá tanto trabalho pro contador que ele acaba não fazendo. Ele acaba jogando por cima, tá? Eu vou jogar uma pergunta aqui pro Lion, enquanto o Marcinho vai ajeitar a tua câmera, tem um ajuste ali para ser feito, tá? O Lion, para quem não sabe, ele fala de 10 a 20 contadores todos os dias. Todos os dias. Ele conhece a realidade de pelo menos aí 3, 4, 5 mil contadores aqui, tá? Hoje, Lion, quando você fala com o contador e você observa esse trabalho que a gente está falando aqui, tem uns que usam Excel, tem outros que não usam nada, tá? Me diz aqui o que tu tens observado com essa galera e quais são as maiores dificuldades dos contadores hoje.
Então, a gente percebe, assim, né, que o contador, ele tem um problema muito grande em saber qual que é o cliente que está dando resultado para ele, qual que é o cliente que está dando prejuízo, né, e vem muito de encontro do que o Jonas vai apresentar aqui, né. E como, né, a reforma tributária é algo que vai fazer, por exemplo, se você cobra R$15 do teu cliente, por exemplo, né, R$15 do teu cliente, tu vai ter que começar a cobrar 30, provavelmente, por causa do impacto tributário, do valor do imposto do serviço, né, vai dobrar a carga tributária dos prestadores de serviço sem direito a crédito, né, na reforma tributária. Então, isso vai ser um impacto muito grande. Nós, empresas de software, por exemplo, vamos sofrer um impacto muito grande, né. Não, aí a gente não sabe o que acontece no futuro, né, se é uma redução de folha de pagamento, né, ou se é um aumento de precificação de valores, mas vai acontecer alguma coisa, porque o fluxo de caixa não vai dar conta do que vai acontecer no futuro, né? Então é essa a ideia, né, a gente trazendo esse gancho do Jonas da reforma tributária para levar para o produto que ele está apresentando, que é assim, ó, você vai saber quais são os teus clientes que estão te dando lucro, né, e você vai conseguir precificar da melhor forma e explicar para ele o porquê que tu vai aumentar o preço dele, qual que é o trabalho que ele gera para ti, e assim por diante, sabe? Perfeito. Pode abrir a câmera, Márcio. Até pegando um gancho nisso, o Jonas tem essa experiência também, né, além de ser contador, com os contadores. Quais que são os maiores erros que os contadores cometem, tá? Além de não saber, muitas vezes, né, precificar, que nem vocês mencionaram, ou até mesmo mostrar para o cliente a diferença pós-reforma tributária. O que tu tens observado? Ótima pergunta, Cleiton, porque, cara, que se a gente der uma olhada, assim, o contador ainda, ele tem uma parte bem forte nele, que é saber o fazer, ele sabe fazer, então ele está ainda numa pirâmide, ele está ainda, muitos estão na operação, ele acabou ainda não subindo para o tático e bem menos para o estratégico, sabe? Então, se nós olharmos na pirâmide, ele tá ainda, se botar assim, é uma situação que eu faço para mim, tá? Mas o Jonas, tudo que tu faz hoje durante o dia, quantos por cento tu tá na operação? Quantos por cento tu tá no tático e no estratégico? Porque claro que dá mais trabalho no tático e no estratégico, porque, digamos assim, ó, a operação é você fazer, o tático é você ensinar os outros a fazerem, e o estratégico é você ensinar o tático a ensinar a operação a fazer. Cara, então, baita corte. Cara, Baita então, corte. Cara, mas só que a gente precisa, digamos assim, ó, fazer passar nessa escada para, digamos assim, ó, começar, digamos, a estar mais livre para gerir mais um negócio, né? Então, a gente escuta muito, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Então, e nesse sentido, eu vejo em geral, assim, o segmento ele acaba estando mergulhado. Claro que ele serve muito os seus clientes, mas ele não se serve. Perfeito. Né? Ele acaba não servindo. Então, nessa questão de controles, com certeza, ele precisa primeiro se liberar mais, né? Porque não adianta agora, a gente vai mostrar várias situações de automatização de controle, que a gente integrou toda a base do SCI com a nossa ferramenta, para já facilitar a vida do colega, porque o colega tem 1000 coisas para fazer. Mas, de fato, assim, ele também tem que, digamos, se liberar mais para, pelo menos, analisar os números, Claro, sabe? Porque aqui eu vou dar várias dicas também de análise, sabe? Então, nesse sentido aí, colega, cara, é bom demais, cara, tu tá com tempo livre, mas para isso tem que treinar gente, cara, né? Faz parte, cara. E é difícil sair da operação, cara. Eu tenho uma tendência, e todos nós, contadores, porque a gente é muito técnico, digamos, quando vê, a gente tá lá com a mão na operação. É muito fácil, né? Sim. Eu quero pegar um gancho nisso, tá? Porque foi recebido um prêmio, né? Em 2023. Quem tá apoiando a gente aqui, a Tylee, que tá no bastidores aqui, é o Guilherme. Ô, Guilherme, consegue colocar no site aqui? Pode deixar aberto aqui? Daqui a pouco, gente, vocês estão assistindo a gente já vai mostrar o sistema funcionando, tá? Consegue colocar no site da Tylee, o Guilherme? Abre ele para nós. Enquanto o Guilherme abre aqui, eu já vou falando um pouquinho, porque tu tava naquele evento lá do Rio Grande do Sul? Tava Tava lá, presente. Como é que foi esse evento ali? E eu até lembro que o Lion tava lá e ele falou, nosso parceiro lá, o Jonas ganhou o prêmio, olha isso aqui. E aí o Wellington mandou um vídeo para todo mundo, falou, olha aqui, nosso parceiro. Como é que foi o evento lá, a premiação? A galera tava torcendo, esse tava torcendo com você, tá? Cara, muito legal.
Não, o evento, assim, foi fantástico, né? Um dos melhores eventos que eu participei, assim, disparado, né? Tanto em questão de estrutura, né? A gente fala muito sobre estrutura, né? Tipo, o contador que vai para ver uma coisa, né? Mas quem tá por trás ali, oferecendo serviços, né? Patrocinando o evento, ele precisa de uma estrutura mínima. E esse do Rio Grande do Sul, assim, foi fora de série. A gente tem que Só para pode deixar lá e deixar o prêmio ali da tela? Pode concluir lá. Uhum. Foi, assim, fora de série, né? Aquele evento. E no evento a gente ficou sabendo, né, na hora lá, o Jonas disse que estava concorrendo ao prêmio e a gente se empenhou em ajudar ele, né? A gente botou o nosso pessoal aqui para ajudar. E no final foi o campeão lá, né? O cara que recebeu mais votos com o sistema que ele vai apresentar aqui para vocês, né? Com o sistema voltado para resultado, né? Então é uma coisa assim, né? Para quem gosta de resultado, né? De indicador, esse sistema aqui é fantástico. Né? Peguei o pessoal desprevenido, desculpa, gente. Acabei não combinando, mas me emocionei aqui, tá? A gente já vai mostrar aqui o prêmio, eu já vou fazer uma leitura também. O pessoal tá falando aqui no ponto que tem um sorteio, Jonas, é isso? O QR Code tá na tela aqui, pode focar no Jonas aqui. O que vai ganhar com esse sorteio aqui para quem acessar o QR Code, Jonas? Cara, a gente vai ganhar, vou dizer, são 2 prêmios, tá? Primeiro é um diagnóstico, uma avaliação. Uma consultoria free. É uma consultoria free, gratuita, né? Sem golpe, uma consultoria mesmo. Cara, consultoria mesmo, porque a gente vai criando um pouco de experiência, cara, trabalhando com vários escritórios de contabilidade. Com a questão dos números, a gente vai entendendo, vamos dizer assim, tá, mas com faturamento de honorários de tanto, qual, digamos, é o custo fixo ideal? Qual o custo da operação ideal? Digamos, o que impacta mais? Então, de fato, a gente vai fazer uma consultoria free, né? Então, por favor, participe aí do QR Code, por favor, que a gente vai dar esse diagnóstico gratuito e também um sorteio de 2 mochilas da Tile, tá? Então, quem participar também vai ter esse sorteio de 2 mochilas. Sobre o Prêmio Inovar, cara. Aí, agora tá na tela ali, ó. Fala um pouquinho sobre o prêmio. Primeiro lugar, Prêmio Inovar Contábil, case de sucesso. Fala um pouquinho do orgulho aí desse filho. Como é que foi o evento da premiação? Cara, isso foi, vamos dizer assim, o diferencial para a gente começar, digamos, a ser reconhecido, ao pessoal nos conhecer de fato. E agradeço muito também a energia e a ajuda, né, do SCI. Cara, foi uma festa que nós fizemos depois lá, cara, foi muito legal lá mesmo. Para o Mikael também, que na época me passou o convite, eu estava finalizando o meu TCC, eu lembro bem, uma especialização que eu fiz, então eu estava com muita demanda, eu disse, cara, eu não vou conseguir montar toda a estrutura, não vai ter tempo hábil. E daí teve sim a parceria do pessoal o próprio Sescom, o CRC, lembro do Nildo da Planejar, vai lá, Jonas, tem que participar, cara, teu sistema é diferenciado e tal, tá, vamos lá, vamos encarar. Mikael é nosso parceiro, né, nossa revenda. O Nildo tá aí na live, inclusive. Tá na live? Tá aí, coloca aí, deixa eu ver. Aí, ó, vou querer essa consultoria. Legal. Manda um abraço aí pro Nildo. Nildo, um abração, cara. Mika, um abração aí pra todo mundo que tá assistindo a live, né, cara? Bah, tá louco, hein? Amo vocês! Agora tu veio, Vamos quebrar essa expectativa, porque a gente já falou pra cacete. As pessoas querem ver o sistema aberto. Ô, Guilherme, coloca na tela aí pra nós, não sei se é o Marcinho Guilherme. Aí, finalmente, cara. Vamos fazer uma apresentaçãozinha aqui breve, mas bem intuitiva. E a ideia é passar os principais pontos, né? O que resolve, o que ajuda realmente o contador, tá? O show é teu, fica à vontade. Cara, obrigado. Vamos lá. Vamos lá, Guilherme. O Guilherme vai me ajudar bastante aí, cara, pra gente navegar as telas do software. Cara, a primeira coisa, assim, o software, ele é totalmente integrado com SCI, né? O SCI único e agora também com o novo visual. Isso, né? Isso aí. Quem tem novo visual também pode ter essa ferramenta aí, tá? Bacana. Para nós também, essa notícia foi uma ótima notícia, né? Porque conforme eu estava conversando antes com o Lion, faz em torno de um mês e pouco aí, que o novo visual também agora tem as ferramentas necessárias, que é o timesheet, o temporizador, e também a questão do BI Connection, tá? Então, vamos lá, como é que funciona? A gente acaba extraindo do SI, todas as informações da folha de pagamento, dos benefícios da folha, o custo fixo, ele é todo integrado, tá? A questão dos honorários, né? Então,
o temporizador também, ele tem o timesheet, né? Ele vai também a folha por cliente, a alocação, porque quando a gente puxa o temporizador, nós também, digamos, batemos com o ponto eletrônico do escritório. Então, se ele tem um ponto eletrônico digital, até para, digamos, a gente já fazer, o sistema ele já apura. O funcionário, o colaborador, ele tem em torno de 180 horas mensais, e vamos dizer que ele alocou 150, né? Ou 130. Então, isso também ele vai disparar na tela, digamos, para a gente identificar, tá, mas o que ele estava fazendo nessas horas, né? Estava trabalhando fora, e no que ele estava trabalhando fora do sistema SCI. E com isso, integrando todas as informações da base de dados, a gente criou algo que realmente serve para o empresário, para o gestor de contabilidade tomar decisões, né? E por que foi criado isso, né? Até para, antes de mostrar o sistema e falar do problema, cara. Cara, falar do problema, cara. Qual é o problema, a dor, sabe? Que nós tínhamos há uns 5 anos atrás pela online contabilidade. A gente estava crescendo em número de faturamento, crescendo em número de clientes, e o resultado não crescia na mesma proporção. E pelo contrário, o resultado diminuía, o lucro. O resultado, tanto operacional como líquido, o lucro, ele diminuía. Isso. E, cara, e nisso aí, como a gente trabalha um monte, e também com uma expertise em consultoria financeira em outras empresas, cara, cara, mas o que está errado? E foi ali que a gente começou, digamos, a perguntar para vários colegas, e também ninguém tinha um resultado para o cliente. E, cara, mas vem cá, cara, vamos construir então. Daí nós construímos no Excel. E, claro, o Excel, cara, ele deu uma dor de cabeça gigantesca, porque imagina colocar o temporizador de cada colaborador vinculado a cada cliente. Então, deu muito trabalho. E isso acabou sendo alimentado por uns 3, 4 meses. E daí depois, não, cara, não dá. A gente tem que desenvolver um software mesmo. E daí nós começamos a desenvolver, há 4, 5 anos atrás, em PHP, sabe, o sistema da Tile, e a gente foi melhorando a cada etapa. E na época, a nossa lucratividade realmente era baixa. E a gente não sabia, digamos, o porquê disso. E a gente identificou que a maior dor era porque a gente não tinha um resultado por cliente. E a gente trabalhava mais quem gritava mais. O cliente que gritava mais. E a gente nem conseguia identificar de tanto trabalho quando um cliente ele mudava o seu gestor, ou o seu controller, ou a pessoa-chave. E essa pessoa-chave, ela achava que o escritório de contabilidade, ele era full service, ele tinha que fazer tudo. E ela começava a pedir várias demandas. E o time ia fazendo. E a gente não tinha esses parâmetros. E a gente também não conseguia identificar se aquele colaborador que ele tem uma expertise maior, com um salário maior, se estava certo ele trabalhar por um cliente que exigia menos. Perfeito. Cara, a gente também não tinha essa identificação. A gente não sabia também quais eram os grupos de clientes que davam resultado e os grupos que não davam resultado. A gente não sabia qual era a tributação que o nosso comercial poderia trabalhar a mais, que dava mais resultado. Se era a empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Cara, e daí a gente não sabia qual era o departamento que sangrava mais. Se era o departamento contábil, fiscal ou pessoal. Qual que tinha mais performance? E eu vou dizer uma situação, cara, que hoje, se perguntar para mim, Jonas, o que tu tira teu tempo hoje para fazer? Para gerir um negócio estrategicamente, para servir as pessoas que trabalham comigo, mas principalmente os clientes que pagam a conta. Perfeito. Cara, eu visito todos os clientes que pagam a conta. Só que antes eu não sabia. E você, colega, contador, você sabe o cliente que paga a conta? Sabe? Porque quando você está perdendo um baita cliente, cara, que ele está pagando a conta, ele dá um lucro maior,
mas só que tu não sabe, a gente imagina, a gente acha, mas depois que tu tem isso na tela, fica mais fácil. A tela, como ela puxa automático, você vai ter sempre online na tela. Então, vamos lá. Guilherme, esse dashboard aqui é um dashboard, ele é mais completo, que ele vai dizer assim, os clientes por tributação, vamos dizer assim, claro que isso aqui é uma empresa modelo. Então, 46% dos clientes desse modelo, eles são do Simples Nacional. Tá? 22% são do lucro presumido. E daí 26% aí são do lucro real. Deixa eu entender, tu abriu uma análise dentro do teu dashboard, separou as 3 categorias de cliente e consegue mostrar isso tudo numa tela para o cliente. Tudo numa tela. Tu imagina, cliente, tu mostrando isso pro teu cliente? Que show que tu não vai fazer? Cara, fantástico isso aí, tá? Isso aqui é uma ferramenta de gestão do empresário de contabilidade, porque ele vai ter, digamos, na palma da mão dele, todo o resultado líquido, tanto em percentual como, digamos, em valores, por segmento, né, e por cliente. Então, digamos por assim... Por atividade também, né? Por atividade ali também. Né? Por atividade também, se nós olharmos assim, nesse caso desse dashboard. Tá, mas vamos lá. Qual é aqui, se nós identificarmos, mas vem cá, cara, qual é a dor, né? Porque normalmente a gente olha primeiro uma dor. Aqui nós temos uma dor que tem aqui, um exemplo, um resultado líquido no grupo de serviços dentro do lucro real, de 13.020, tá? Mas, cara, o que quer dizer esse 3.020? Se nós identificarmos, que nem o Guilherme ali, ele já clicou, porque a tela, desculpa, a tela ela é expansiva. Então, digamos, ele já clicou nas empresas de serviço do lucro real, identificando agora, mas o que está sangrando? Por que está dando prejuízo? Então, digamos, ele pegou numa curva ABC, do que está dando mais prejuízo para o menor, e nós temos ali 1.400 e pouco, que é uma empresa que está dando prejuízo, que é essa empresa modelo aqui, esse cliente Vida Leve Saúde. Cara, esse cliente, se nós olharmos hoje, os honorários dele, né, Guilherme, é R$1.000. Cara, quanto é o custo direto dele? 1.301. Caraca, se nós cobramos só R$1.000, o custo direto dele, que são os colaboradores do fiscal, contábil e departamento pessoal, já estão alocando diretamente 1.301, ele não está ajudando a contribuir em nada com o custo fixo e ainda está dando prejuízo, está deixando de R$401.000. É um prejuízo na operação. Volta aqui, Márcio, em mim aqui. Quero fazer um corte aqui, Márcio. Você, contador, empresário contábil, que tem dúvida, né? Se quer demitir aquele cliente, aqui é a ferramenta para saber isso, gente. Poxa, será que esse cliente me ajuda a pagar pelo menos o custo fixo? Ou que nem você mencionou, nem o custo fixo ele ajuda, porque ele causa mais trabalho do que ajuda. Aí chegou o momento aí para demitir aquele cliente que, sem vergonha, desculpa que tá, mas cliente que não dá o lucro ideal, né? Porque você, quando calcula, você consegue com essa ferramenta também fazer isso, não consegue? Programar o ideal lucro para alguns clientes e outros fazendo parte do teu pagamento fixo, né? Do teu custo fixo do mês. Perfeito. Porque, cara, o que acontece assim, que o time, ele muitas vezes, ele tá tomado de operação cara, até acima do pescoço, né, cara? Mas por que isso? Porque ele tá trabalhando para cliente que não paga a conta. Sim. Então, nesse caso aqui, se nós identificarmos assim, tá, mas 401 com 13, caraca, de prejuízo, mas se nós, a gente também tem como identificar qual é o rateio do custo fixo. Nesse caso, o rateio de custo fixo é R$1.000,05. Então, a gente tem um método de rateio, cara. Quanto mais esse cliente tem volume, mais ele vai pegar uma proporção do custo fixo. Perfeito. E com isso, ele está dando um resultado líquido de 1.406. Então, esse cliente, que nem o Cleiton falou, esse cara aqui é propenso a demitir ele. Claro que a gente precisa dar uma olhada se não tem uma automatização para fazer antes, sabe? Então, aqui o sistema da TAI, ele já começa a apontar o seguinte, tá, mas quais os clientes que eu preciso trabalhar urgentemente, né? E aonde trabalhar? Então, aqui, e como ele é expansivo,
Esse cliente especificamente, o Guilherme clicou ali, que é a Vida Leve Saúde. Essa Vida Leve Saúde, cara, essa empresa não existe, tá? A gente foi criando aleatoriamente, até por uma fins de apresentação. Então, nesse fato aqui, nós temos aqui o setor contábil, fiscal e pessoal que trabalhou. Se a gente identificar, cara, o que o valor, o custo que está mais alto, porque a gente pode chegar e expandir até o colaborador. Então, nós temos ali o Felipe Fernandes da Costa, ele trabalhou 18 horas nesse cliente, ele recebe um custo hora, né, já com os encargos e tal, de R$ 44,78, e só para esse cliente foi alocado dele R$ 806. Imagina, só o Felipe quase tomou a questão do R$ 1.000, cara. Porque se pegar os R$ 1.000 menos o imposto, cara, já vai chegar perto dos R$ 800. Então, mas por que? Daí se olhar uma análise fria, cara, mas por que o Felipe, que tem uma hora maior, que deve ser um encarregado, um coordenador, um analista, né, fiscal, por que ele está trabalhando tantas horas num cliente que paga tão pouco? Né? Então já começa essa situação, mas por que, cara, ele não deveria trabalhar para um cliente que digamos, que é cobrado R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, ou fazer uma demanda a mais de gestão? Então, aqui já começa uma situação que o sistema, ele começa a identificar, mas vem cá, o colaborador, ele está no cliente certo? Perfeito. Então, a gente começa a identificar também um desempenho por colaborador. Aqui a gente pode fazer um desempenho por colaborador e identificar se não tem um gargalo aqui na alocação de funcionários. E, principalmente, também se não tem uma atividade que ele está fazendo que é uma atividade repetitiva. Cara, então esse dashboard a gente usa bastante, é um dashboard que impacta bastante no detalhe e vai expandindo. Outro aqui que é um dashboard que eu realmente gosto, que é identificar, assim, qual é os top 15 de faturamento. Porque o que eu vejo muito no cenário de contabilidade, quando eu vou circulando, não, cara, eu tenho clientes grandes que pagam honorários grandes. Tudo bem. Isso quer dizer uma coisa, tu tá trabalhando mais, tá? Porque o honorário que paga mais, ele vai exigir mais. Mas tu, com esse honorário que tu tá recebendo a mais, tu tá te sobrando realmente mais? Então, se nós der uma olhada, é o seguinte, um exemplo desse relatório, dashboard. E lembrando, tá, pessoal, esse dashboard, todos eles são online, são automáticos, eles saem na hora integrado com a SCI. Então, olhando, o primeiro cliente, que é um cliente ali, o Prisma Filmes e Publicidade, ele hoje, vamos dizer que ele tem um honorário aí de 7.500. Só que esse Prisma, ele tá, digamos, dando uma rentabilidade grande, ele tá nos top 15 de rentabilidade. Então, se nós olharmos, ele nem aparece nos top 15, mas ele aparece nos top 15 de prejuízo. Ele é o primeiro do top 15 de prejuízo. Então, se nós der uma olhada nesse sentido, e de fato, assim, o que eu estou falando, fazendo consultoria, circulando e começando a ter um pouco mais de musculatura e experiência no ramo de contabilidade, em questão de racionalidade econômica, cara, eu vejo isso aqui acontecer direto. Uhum. Vários honorários altos, eles têm, no final, tem um prejuízo para o escritório de contabilidade. Ele está meio que sugando, tá? Tá sugando. Mas, cara, vamos pensar mesmo, a culpa não é do cliente. A culpa é nossa como empresário, é minha, sabe? Eu preciso saber disso, eu preciso verificar se a minha operação não tem algo que eu consiga automatizar. Porque é aqui que ele vai apontar o norteador para automatizar. Sim. Aqui que ele vai dizer aonde eu preciso apontar energia para automatizar. Porque hoje no mercado, no segmento de contabilidade, se a gente vai em convenções, em congresso, o que mais tem é ferramentas de automatização. Mas qual contratar? Sim. Contratar a ferramenta que o sistema da Tali está indicando. O sistema da Tali vai indicar onde está sangrando, onde está o gargalo. Aqui, o sistema da Tali é um norteador para as outras ferramentas.
Ele é o norteador do que tu precisa comprar e automatizar. Senão, o que acontece? A gente não tem tempo, a gente compra algo errado e a gente acaba não resolvendo o problema da alocação de energia, porque tudo é alocação de energia. A gente ainda continua alocando energia na Prisma, filmes e publicidade, cara. Que parece ter um... R$2.800 de negativo aqui no mês. Cara, imagina por mês, cara. E não é só isso, né? Precificação também, né? Você conseguir precificar melhor seu serviço, né? Claro, Perfeito. saber cobrar, né? Saber cobrar. O contador, ele sabe cobrar? Ele sabe cobrar o serviço que ele presta? Ele tem dificuldade hoje de cobrar porque ele não tem a base. Ele não tem a base. Não tem as informações. Não tem as informações. Porque que acontece o seguinte? Hoje, time da online, hein? Um abraço, hein? Valeu, hein? Eu vou ter que falar para a minha financeira e também a minha comercial, cara. A minha não, a nossa, né, cara, do nosso negócio. Cara, assim, ó, hoje a gente acaba criando... Claro que nós criamos uma estrutura de precificação, mas o sistema da Tile, ele ajuda muito. Porque o que acontece? Quando vem um cliente do segmento X, o que elas fazem? Elas vão lá, a financeira consulta a base por segmento. Todos daqueles segmentos. Um exemplo, uma empresa de autopeças. Vão lá, vão consultar a empresa de autopeças. E delas vão pegar aquela por faturamento, por número de lançamentos. E delas vão, então, esse cliente... Ele está, hoje, normalmente, esses clientes, nós cobramos, um exemplo, em torno de 3.500 de honorários, e ele está dando um lucro em torno de 35%. Estou dando um exemplo. Cara, daí é assertivo, é infalível, quando tu tem a base da informação. Mas se não tiver, cara, a base, tu acaba indo conforme a memória no achismo, né? No achismo, cara. Eu quero pegar dois ganchos aqui, mas antes de mais nada, tá? Tem o QR Code, pode abrir a tela, Marcinho? Tem o QR Code aqui na tela, na direita de vocês, é isso aí, tá? Para todos vocês que estão nos assistindo e vão ter um sorteio, são duas mochilas e um diagnóstico, como é que funciona isso? Cara, para quem chegou agora, caiu de paraquedas. Nós vamos, são 3 diagnósticos, eu acho que eu não falei, 3 diagnósticos. Sim. E 2 mochilas. Então, pá, olha, segue o QR Code, cara. Para os clientes da SCI. Clientes da SCI, né? Que estão participando aqui da live, cara. Né? Isso aí, cara. Inclusive, tem uma grande cliente da SCI. Clica, por favor, Noeli. O que a Noeli escreveu aqui lá? Escreve aí para falar aí para nós. Ela disse, bom dia. Também estamos usando a Tile e é muito bom. Agora posso dizer que tem a gestão do controle. Parabéns, Jonas, e todo o time envolvido. Fantástico. Inclusive, a Noeli estará aqui, né? Vai estar aqui. Em breve, Noeli, empreendedora, contadora, lá de Florianópolis, vai vir aqui também conversar com a gente em breve. Vamos falar do case da Tile também, tá? Mas pode concluir, por favor. Noeli, grande abraço aí, parceirona, cara, do time aí, da Pronta, forte abraço, cara, tamo junto aí, cara. Cara, é muito legal, assim, o que mais, assim... É um propósito de vida que nos deixa feliz, cara, é ver um empresário de contabilidade quando ele acha o ponto, entendeu? É achar o ponto, cara. Quando ele acha o ponto, cara, e começa, assim, digamos, tu vê até a fisionomia dele muda, sabe, é mais cara? Feliz, né? Sim, cara. Ô, Nelly, legal. O teu time, Nelly, vocês estão até mais bonitos, né? Ganhou o dia. Legal. Show de bola. O cara, Nildo tem uma pergunta para ti aí. Opa, vamos lá. Aí, ó. Jonas, e se a Prisma fizer parte de um grupo empresarial? Como o sistema faz essa análise? Legal, cara. Boa pergunta aí. Obrigado, hein, Nildo. Cara, nós temos um relatório, que é um relatório também por grupo e também por meses múltiplos, tá? Uhum. Então, exemplo, Guilherme, dá um help. O Guilherme tá rápido demais. Já abriu, ó, Guilherme. Então, é legal. Obrigado, Enildo. Cara, então, se a Prisma, vamos dizer que a Prisma vai fazer parte aí do grupo B, tá? Então, esse grupo B, ele vamos dizer, esse empresário, ele é um empresário que tem a Prisma, ele tem a empresa A, a empresa B, a empresa Y, e isso é bacana a gente verificar, porque quando vê também, numa negociação de preço de venda, a gente pode ser estratégico. A gente pode, digamos, dar um honorário, vamos dizer, mediano para uma empresa, até, digamos, isentar uma empresa menor e dar um honorário maior para uma outra. Então, aqui o sistema da Tile tem como analisar por grupo.
Então, no caso desse grupo B, vamos dizer que ele fosse a Prisma, ela tem a receita dela total desse grupo, é 3.500, e aqui também a gente pode fazer uma comparação por múltiplos meses, vamos dizer, mais meses. A gente pode pegar quantos meses quiser. Então, até para ver o histórico. Por que isso? Porque, digamos, a gente vai dando solução mês a mês. E daí a gente vai, vamos dizer que no mês de fevereiro a gente fez um ajuste e a gente já vai verificar se no mês de março o ajuste que a gente fez, a automatização que a gente fez ou a mudança de um colaborador para outra empresa, se já está dando respaldo para o resultado daquele cliente. Então, nesse grupo aqui, você pode ver ali que o honorário dele é 1.750 por mês, ele diminuiu os impostos dele, então se o teu escritório é do Simples, lucro presumido, lucro real, ele vai diminuir na coluna de impostos, e daí ele já vai, digamos, começar a mostrar a questão dos custos diretos, tá? Então, o que é o custo direto? São os funcionários diretamente alocados por departamento. Aqui é o seguinte, a gente pode criar quantos departamentos a empresa tiver. Então, aqui foi colocados os tradicionais, que é o contábil, o fiscal e o departamento pessoal. E aqui a gente já pode identificar desse cliente do grupo B, que a Prisma hipoteticamente está incluída, né, Nildo? Vamos dizer que aonde está o gargalo desse cliente aqui? Se nós olharmos rapidamente, se ele está cobrando 1.750 de honorário por mês, a gente está vendo aqui que no fiscal, me ajuda aí, Guilherme, o fiscal é o fiscal, que é o que tem maior alocação de horas, ele está sendo alocado 2.444 no mês de fevereiro e 2.109 no mês de março. Então, aqui nós temos um custo maior de alocação no fiscal. No departamento fiscal, que a gente tem que apontar mais energia para ver o que está acontecendo. E depois, claro, no departamento pessoal. Com isso, o resultado desse grupo de clientes, ele está dando 3.984. Tá? Então, esse grupo de cliente mesmo está puxando para baixo e ele acaba sendo mais deficitário ainda quando ele é alocado o custo administrativo, que é o custo fixo. Então, no final, ele acaba tendo ali um resultado líquido de 5.567 por mês. Cara, isso é muito dinheiro, sabe? Porque se nós colocar isso aí na ponta do lápis, a gente acaba... Em um ano é 60 mil reais. É 60 mil reais um ano, cara. E fora, assim, a equipe, sabe? A equipe está botando energia num cliente que não paga a conta, não está pagando nem, digamos, o salário da equipe. E bem menos, assim, o custo fixo e sobrando para ajudar, digamos, para um investimento e tal, para o crescimento da empresa. Perfeito. Tenho Joia. certeza que tem muito mais coisa do que foi mostrado aqui, né? Inclusive, eu quero que você até mencione se tem mais alguma coisa. Só quero mencionar aqui que a Noeli colocou aqui, né? Graças ao sistema da Tile, descobrimos qual o segmento mais lucrativo do escritório. E ela colocou, sim, estamos muito mais sorridentes aqui. Muito obrigado, querida, né? Legal. Obrigado, Noeli. Legal. Isso é uma situação bacana, porque normalmente vários consultores, ou se você vai numa palestra, tem uma pergunta assim, tá, mas qual o seu segmento que dá mais lucratividade, ou o seu segmento-alvo, ou o teu cliente ideal, entendeu? O cliente da Tile responde isso. Porque quando vê até que ponto é bom ser clínico geral ou não. Até que ponto é bom ser especialista ou não. É fácil? É conforme a lucratividade do teu negócio. Sim. Quando eles perguntaram, cara, mas vem cá, Jonas, hoje nós temos aí uns 3, 4 segmentos alvos pela online. A gente não deixa de ser clínico geral. Se o cliente bater lá, claro que a gente vai, digamos, fechar com o cliente, vamos negociar com ele. Mas tem 3 clientes alvos que a gente aponta muita energia. 3 segmentos. Porque às vezes a gente acha que é bom num segmento, mas aquele segmento, sim, ele está dando uma lucratividade maior. Porque quando a gente se descobre, a gente começa a automatizar mais aquele segmento, a gente mapeia toda a operação dele naquele segmento. E a gente tem muito mais argumentos também para negociar com aquele segmento. Então, essa situação que a Noeli comentou é fantástico, sabe?
Porque o sistema da Tile vai dizer qual é o cliente-alvo, qual é o segmento-alvo e qual não é, tá, gente? Perfeito. E qual não é. Eu, no escritório, na Online Contabilidade, nós temos hoje segmentos que a gente não é bom. Tá tudo certo. E a gente, se vem esse segmento para nós, o que nós fizemos? Cobramos o dobro. Precificar melhor. Perfeito. Cara, precificamos porque senão a gente não é bom naquilo. A gente não tem o processo automatizado. Sim. Eu acho que da tua pergunta, quando veio, eu ia mostrar só umas 2 planilhas aqui. Mostra para nós, por favor. Que é a questão daí, Guilherme, acho que tu pode botar falando um pouco também do case da online, o que ajudou para online, sabe? Que eu acho que é bacana também comentar aqui, que teve alguns eventos que eu também participei, mostrei um pouco do case da online, e também a gente também, como é livro aberto, cara, o pessoal visita e tal, e quer saber o que a gente faz. Então, o software, ele é um software de rentabilidade por cliente, né, gente? A gente desenvolveu na época para online, vou dizer que deu tão certo que a gente começou a comercializar isso com vários clientes, vários escritórios de contabilidade, e claro que a gente teve um momento de teste, porque o que acontece? Uma coisa é tu colocar o sistema aonde tu conhece toda etapa da operação que é do teu negócio. Outra é, digamos, você colocar, servir o cliente o sistema servir para um escritório que tem um outro gestor, que tem sua identidade. Porque o escritório, ele conforme o CPF do líder, ou dos líderes maiores. Então, nesse sentido, aqui foi o que comentei antes, nesse sentido, vou mostrar aqui rapidamente só 2 planilhas. Só volta, Guilherme, por favor. O BI Connection, então, é a ferramenta que ele acessa a base de dados do SCI, e a gente consegue extrair para o nosso sistema, o sistema da Tile, o temporizador, a folha, o faturamento, as despesas e as horas trabalhadas. Então, aqui é só para ilustrar, para ficar mais fácil de identificar. Pode tocar. Aqui é uma situação que o sistema da Tile, a gente consegue tirar isso fácil para identificar, assim, de uma maneira prática. Eu não identifiquei os clientes, mas aqui são números reais, tá, pessoal? São números reais da Online Contabilidade. Então, era o resultado. Em 2020, nós implantamos a ferramenta. Em 2020, nós tínhamos um cliente que era de pneus, que ele dava um prejuízo anual de 13.400. Deixa eu entender, são números reais. São números reais que da Online Contabilidade. Online Contabilidade. Tá? Que vem através do sistema da Tile. Perfeito. Então, esses números reais. Então, tem o cliente ABC lá, que é um cliente específico de pneus, que tinha um prejuízo, cara. A gente pagava para trabalhar de mais de 13 mil por ano. E depois, identificando, nós apontamos energia nos setores que estavam sangrando. E em 2021, apontando energia, a gente já conseguiu reverter para 4.400 de lucro por ano. Olha só. Cara, e daí começa a criar uma cultura para os gestores e para a equipe de resultado, de performance, de alta performance, porque a gente trabalha com gente. E eles, cara, eles começam a ver, digamos, a identificar e melhorar cada vez mais. Então, em 2022, subiu para 16.400 esse cliente, e em 2023 para 23.200 esse cliente de resultado positivo por ano. Então, a diferença de 2020 para 2023 foi 36.310. Cara, eu estou falando de um cliente. Se nós falarmos aqui de 5 clientes, nós estava dando esses 5 clientes 32 mil negativo. E hoje, em 2023, vamos dizer assim, em 2023, esses mesmos 4 clientes, eles eram 97 mil positivo. Então, vocês, por que isso aí? Porque a gente aponta energia no que vale a pena. Pegando esse teu gancho aqui, a gente falou dos clientes que deram prejuízo lá. Ô Guilherme, volta lá no software, por favor. A gente falou dos clientes que deram prejuízo. Mas é legal falar dos que dão lucro também, né? Perfeito. Vamos mostrar dos que deram lucro ali no software, porque temos os prejuízos, mas também temos aqueles que fazem a máquina rodar, fazem a máquina girar. Legal, Guilherme. Eu acho que pode colocar ali os que deram... Nós estamos abrindo na hora, né, cara? Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo, faz...
Enquanto vai abrindo aqui, tá? Pode colocar o QR Code, Márcio, tá? Sobre o sorteio, né? O sorteio de 2 mochilas e 3 consultorias. Como é que vai ser isso? 3 diagnósticos, Diagnósticas. avaliações, né? Gratuitos na parte financeira pela nossa experiência. Então, identificando, assim, alguns gargalos, né? E algumas melhorias e também os clientes vamos dizer, que o empresário não pode perder. E da mesma forma, a gente vai sortear 2 mochilas. Perfeito. Então, aqui o Guilherme colocou alguns clientes, né, que estão com resultado positivo. Então, você pode ver aqui que são valores por mês. Então, esse cliente aqui, ele colocou numa curva ABC, ele está com um resultado de 2.941 por mês. É um cliente que nem o Cleison falou, a gente tem que ir lá tomar um cafezinho com ele. Cara, tem que fazer uma visita sem ter nenhum compromisso com ele, mas sim para sem vender nada, né? Sem vender nada, cara, sabe? Mas é um camarada que vale a pena dar um regalo, Claro. que vale a pena se ele pedir um serviço extra, vale a pena a gente fechar um olho. Para esse aqui vale a pena fechar um olho. Por isso que dando prejuízo, não, né? Por favor. Levar um vinhozinho no final do ano. O DV Catena você também gosta, né? DV Catena, legal. No finalzinho do ano. Ah, bacana, cara. Pode ser mais humilde também, pode ser um miolo também, dependendo do sim, cliente, né? Claro, tem vinhos ótimos gaúchos. E aqui também são números reais, né? Percentuais reais, então evolução do custo direto por setor. Então vocês podem ver que antes de ter o software, a gente tinha lá um custo de 12,35% do custo contábil, comparando com o faturamento, né, em 2020, e daí automatizando, melhorando, a gente conseguiu, digamos, aumentar o faturamento e automatizar muito o setor contábil. Então, hoje o setor contábil, vamos dizer, em 2023, ele está com 8,07%. Então, a proporção do custo das pessoas comparando com o faturamento. Então, nós estamos falando aí de 4,28. Cara, 4,28, mas nós estamos falando aqui, cara, que isso aqui dá mais de 30% de melhoria. Sim. E em termos de valores, é muito mais. Então, com isso, se a gente der uma olhada, o setor que mais, vamos dizer assim, automatizou e melhorou foi o setor fiscal. Uhum. Depois o setor contábil. Depois o setor do departamento pessoal, o administrativo também automatizou, e o setor que, vamos dizer, que teve um pouco mais de custo, foi o setor de automatização mesmo, que é o setor de integrações. Então, ali a gente botou mais energia, mas nem se comparando com os outros. Ele aumentou 0,64, e aqui nós estamos falando num total aqui de, cara, vai dar uns 12 ou 13% que ele diminuiu de todos os outros, que isso, no final das contas, se nós colocar em percentual, vai dar mais de 40%. Nossa. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final aí, mais de 1 hora de bate-papo, com demonstração, com sorteios incríveis, tá? Pra galera que quer, né, seguir vocês nas redes sociais, quer falar contigo, como é que eles fazem? Cara, fica o convite para vocês seguirem nosso Instagram, né? Até pode botar depois, faz favor aí, Guilherme, o Instagram da Tile, né, do sistema, por favor, bota na tela. Tá aqui embaixo, tá rodando lá. Ah, legal, cara, show de bola. @Tile Consultoria. Tá ali embaixo, beleza. E @Tile Consultoria. E também pode seguir o meu Instagram, cara, a gente tá aí para servir, né, os empresários, trocar ideia, cara, tem muita coisa para fazer. E sim, essa área de contabilidade, cara, é uma área que tem muita oportunidade. Uhum. Muita oportunidade. E eu tô para dizer assim que é uma área que é uma das que tem mais oportunidade. Mas claro que a gente precisa primeiro se limpar. Cara, é uma palavra meio forte, né, cara? Mas que me vem agora. O que é se limpar, né, cara? É estar disponível, é ter tempo livre para, digamos, gerir o seu negócio. Então, de fato, nesse sentido, a gente criou, assim, uma ferramenta que possa ajudar nisso. E quem criou essa ferramenta, assim, é um empresário de contabilidade com um time muito inquieto em melhorar, digamos, o resultado financeiro de vários negócios. Então, já tinha uma expertise, já tinha uma casca
uma musculatura muito forte de consultoria financeira e que tem um viés tecnológico muito forte. E a gente foi criando, vamos dizer assim, até sabendo do mercado, muitas ferramentas que funcionam e não funcionam. Porque como o sistema da TAI ele vai te dando norte, cara, tá aqui, meu amigo. Tá aqui numa curva ABC. E, de fato, assim, o que eu comecei a identificar com a trajetória, se a gente não tem algum método que está nos apontando na nossa tela, tipo visão à vista, toda hora, ou quando a gente sabe uma inquietude para nos focar, a gente se auto-sabota, a gente se dispersa e a gente acaba alocando energia no que não serve, cara, no que não vai melhorar. E daí o que muitas vezes acontece? Acontece que o empresário está desanimado, ele está desmotivado com o segmento, com a demanda que tem, mas por quê? Porque a energia que ele está colocando são energias em algo que não dá resultado, cara. Perfeito. Então, isso que a gente vem trazer uma ferramenta para colocar energia no lugar certo, cara. Vem cá, cara, e até eu me arrisco dizer uma coisa, tá? Me arrisco e eu escrevo embaixo. Se quem fizer o que o sistema da Tile está dizendo para fazer e apontar, a ferramenta é infalível, vai dar certo, vai aumentar a lucratividade. Cara, então assim, se não aumentar a lucratividade, cara, na boa, não precisa pagar o sistema, a mensalidade, eu devolvo todo o dinheiro. Seu sistema de volta. Cara, devolvo todo o dinheiro, ainda eu pago uma multa por isso, tá? Por a situação, cara, porque eu tenho certeza que dá certo. É só fazer as ações que o sistema diz. É só apontar energia no que o sistema está dizendo. Não estou dizendo que não vai dar trabalho para fazer isso, não vai ter negociações com os clientes, não vai ter negociações com as pessoas, com o time, não vai ter que buscar, digamos, automatização. Cara, claro que vai dar, mas é um trabalho prazeroso porque vai ter uma vitória, vai ter um sucesso no final que vai aumentar a lucratividade. Baita autoridade, tá? Quero te agradecer a participação, tanta experiência compartilhada, né? Tenho certeza que o contador que assistiu aqui hoje sai com um pouco mais de conhecimento e com um norte diferenciado. Muito obrigado mesmo, tá? Tem assunto para, com certeza, Lion, cumprimento eu aqui também, Lion. Tenho certeza que tem mais assunto para outros dias e a gente vai conversar com certeza. E você, né, contador que quer aqui também compartilhar seus cases de sucessos, a SCI também está entrevistando, conversando e adoraria que vocês compartilhassem conosco, tá? Hoje a gente encerra aqui, até a próxima. Valeu, time! Tchau, tchau! Valeu, tchau, obrigado, hein?